Eduardo Luiz da Silva Júnior. Apoio na produção. Papo de Busão. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Busão. E hoje, posso dizer que hoje eu estou aqui como se fosse o meu primeiro dia, tremendo todo, o coração, aliás, o bomba injetora tá como? Tá acelerada. Mas antes de eu apresentar o nosso convidado, eu vou falar do nosso patrocinador, a SP Frotas. A SP Frotas, peças e reparos para caminhões e ônibus. Você que quer uma manutenção sempre ativa, sempre certinho na corretiva e na preventiva, tem que ter produtos da SP Frotas. Não seja uma manutenção balão apagado, onde o carro sai aqui da revisão e já quebra com os seus clientes dentro. Então, SP Frotas. O Márcio tá lá com a equipe dele esperando você dar aquele telefonema ou passar um e-mail e pedir a melhor peça para você aplicar no seu veículo. Você que é de carga, caminhoneiro, autônomo ou frotista, a SP Frotas também tem condições especiais para vocês. Liga lá, fala que você viu no Papo de Busão. A SP Frotas está esperando lá com a equipe do Márcio. Um abraço para todo mundo da SP Frotas. E já que o fiscal já mandou a gente sair, eu tô com um convidado que realmente já faz desde o dia 4 de setembro, estamos conversando para ele vir, ele vai vir, não deu, mas está aqui hoje, minha bomba injetora tá a milhão. Professor Carlos Américo. Que prazer, que legal, que satisfação. O primeiro programa que eu começo uma entrevista que eu fico meio perdido, é igualzinho meu primeiro dia lá na Brígida, mão suando, coração batendo. Obrigado, é gratidão, obrigado. Para quem não sabe quem é o professor Carlos é instrutor da Sambaíba, instrutor conceituado no mercado, não só na Sambaíba, em outras empresas, outras companhias. Nós vamos falar muito da história do professor. É muito bacana ter aqui o senhor frente a frente, um exemplo. Obrigado. Um exemplo para mim e para tantos outros. Olha quanto tempo, não chamando o senhor de velho, mas muito experiente, muito solícito, um ser humano, um coração muito, muito bom. Professor, seja bem-vindo. Nossa viagem vai começar, já fechamos as portas. Nosso fiscal Ricardo já mandou a gente meter marcha sobre marcha, com aquele cuidado, com aquela resenha que a gente sabe. Obrigado por ter vindo. Você obrigado não sabe nós também. A emoção que eu tô tendo aqui e de muitos que estão assistindo lá, viu? Muitos. Posso colocar aí instrutores que hoje são renomados no mercado, como o Flavinho da Sambaíba, o André Guerra da Ipojuca Tour, entre outros. Eu posso falar o Irineu. E outros que não conhecem o senhor e que sabem da responsabilidade que o senhor teve há anos e tem informação de condutores. Não só de condutor, mas daquela instrução para o cobrador. Eu vou contar uma resenha daqui a pouco, mas o professor é fantástico. Fique à vontade, professor. Obrigado por ter vindo, tá? Bom dia a todos, né? Meu nome, como já foi dito, Carlos Américo, né? Na área de transporte desde 1985, dia 30 de junho de 1985, às 7 horas da manhã. Legal. Eu iniciei na empresa de ônibus Vila Ema sem saber nada. Iniciou como uma motorista? Motorista. Eu só achava que sabia dirigir, como hoje eu digo que nós estamos aprendendo todos os dias, né? Mas nós tivemos lá um encarregado que eu não esqueço o nome dele até hoje, Celso Luiz Vacari. Até tinha uma aviação Vacari, que ele acabou montando uma, né? E ele me deu essa oportunidade. Ele saiu dirigindo, era no Bela Vista, né? Os câmbios ainda já em pé. E ele falou, aqui é simples, vamos dar uma volta em Sapopemba, porque era lá em Sapopemba, essa empresa. E aí depois o senhor vai dirigir. Simplesmente, eu nunca tive receio de nada, mas eu tremia por dentro, mas não tremia por fora. É exatamente como eu estou hoje. Exatamente. Eu consegui, na verdade, dirigir, mas eu ficava meio que, pelo amor de Deus, semáforo, fica aberto, não deixa eu parar nessa subida que eu não vou conseguir sair. Dito e feito, eu consegui. E por cargas d'água ele me aprovou. Só que
Eu não tinha condições de iniciar a trabalhar, porque eu, como era funcionário público, eu tinha que, a famosa baixa, né? Eu tinha que sair de onde eu estava para poder trabalhar por lá. Ele falou, assim que o senhor vier para cá, o senhor vai ser rendição do Negreiro. Linha 4221, Jardim Planalto, Parque Dom Pedro. O nosso saudoso, já falecido Maloca, né? O senhor vai entrar aqui às 9 horas da manhã e vai sair às 18. Carro direto, hein? Eu precisava, Ó. Mas ainda saía de lá e ia trabalhar uma noite sim, uma noite não fora, até sair a minha baixa do poder público, né? Mas tudo bem, consegui. Fiquei, na verdade, de 85 a 92. Nós tínhamos o Roberto, que ele também era o subchefe lá, que ele simpatizou comigo, que eu tinha alguns estudos do Senai, do Senac, e mandava para as fichas, né? Os certificados. E ele se interessou, falou, você não quer trabalhar com o seu Ademar? Como o seu Ademar? Trabalhar com o seu Ademar? Mas já passou tantas pessoas por lá, passaram 9 com o seu Ademar. E o seu Ademar era instrutor? Ele era instrutor, e não ficou nenhum. E hoje, na verdade, dos 9 que passaram, o Papai do Céu já recolheu. Né? E vai sim, vai ser bom. Só que o seu Ademar era da antiga CMTC. Um senhor de cor, mas bravo. Ele chegou para mim no segundo dia que eu estava com ele e falou, me chamava de moleque. Moleque, quantos tempos tem o motor do ciclo diesel? Você não respondeu nada, eu quero saber. Quantos tempo tem o motor do ciclo diesel? Eu não sei responder. Ele pegou a mão dele, parecia uma raquete. Ele deu um tapa em cima da mesa, quebrou o vidro. Né? Trincou. Some daqui agora. Era 6h20 de trabalho na época. Some daqui agora. Eu vou fechar a tua ficha, você vai para casa estudar. Mas eu não tinha material, não tinha nada. E era bem difícil aquela época, hein, mas material. Dos que estavam lá, tinha material. Um dele é amigo da gente até hoje, o filho dele também é instrutor, enfim. Paulino Febrai. Paulino, você tem aí material de mecânica? Tenho. Preciso estudar os tempos do motor do ciclo diesel. Aí fui para casa e comecei a estudar. Admissão, compressão, explosão, escape. Admissão, compressão, explosão, escape. Virou uma música, foi uma coisa engraçada. Aí eu tô me dando risada até hoje. Ia na padaria e ia falando, ia no banheiro e ia falando. Exatamente, só que daí, como eu vi que ele era muito radical, mas eu já fiz aquela pergunta para mim, mas admitir o quê? Aí comecei a estudar, admitir ar. Totalmente livre de impureza, que passa por um filtro, tal, que vai ser comprimido na câmara de combustão, através do pistão, né? E tem lá uma árvore de manivelas, virabrequim, que ele vai admitir o ar, vai comprimir em segundo tempo, com pressão, vai colocar esse ar no menor espaço, né? Ele vai aquecer, porque o ciclo diesel não tem fagulha, ele tem a injeção do próprio óleo diesel, que ele vai explodir, vai ajudar na compressão para descer o pistão, juntamente com a árvore de manivelas, e, no último tempo, escape, transformou em fumaça, e vai mandar para a atmosfera. Nem tinha turbina ainda. Não tinha aquele tempo. Era maçaricão. Tudo maçaricão. Primeira, se o cara se perdesse, né, professor? Exatamente, foi ali. E o seu Ademar, na verdade, ele foi meu mestre, meu pai, meu isso, meu aquilo, meu tudo, que ele pegava muito no pé. Seu alicerce, né? Alicerce. Quando o Ronan Maria Pinto, acho que você já ouviu falar. Já ouvi falar, já. Riquíssimo em épocas passadas. Hoje teve algumas mudanças, né? A esposa dele também tocando empresa, que também toca. Hoje eles não estão mais juntos, né? Mas empresário até hoje. Ele comprou a empresa paulista de ônibus, na Avenida Cerejeiras, na Zona Norte. Eu lembro. Era pequenininha. Eu lembro. Era pequenininha. À beira do córrego. Exatamente, eu trabalhei ali. Nossa, do lado da Brinquedo Estrela. Sim. Do lado. Aí o senhor Ronan falou pro senhor Ademar, eu preciso de uma pessoa para ir para lá para dar aula. E o Carlos, como é que tá? Não, tá bom, pode mandar. Tava nada, tava aprendendo ainda com o senhor Ademar. Com ele. A primeira aula minha foi de qualidade no atendimento ao usuário. Eu parecia uma torneira, uma caixa d'água pingando. Primeiro dia. Gaguejando, um auditório até bonito na época, né? Muito bom. Aí, eu fui. Só que nessa que eu fui, eu, bem, né, achando que dava certo, senhor Ademar,
dá para o senhor me arrumar material para mim? Já que eu vou para lá, né? Já tenho uma noção que o senhor me passou da sala de aula, de comportamento, tal. Ele cruzou o braço assim. Como é que é? O que você falou? Senhor Demar, material para mim trabalhar, eu preciso de material. Se vira! Falei, meu Deus. Você não aprendeu que aquele tapa na mesa, você vai pedir material para o seu Ademar? Que barca, hein? Exatamente. E hoje eu beijaria o rosto dele, a palma da mão dele, os pés dele, ele, de uma tal forma que é verdade. Ele estimulou o senhor na época, né? Você tem que se virar, você não pode esperar cair do céu. Quer beber Coca-Cola sem tirar a tampa. Não, exatamente. Senão você se acomoda de certa forma e você não cresce. Você não cresce. Hoje eu tenho um orgulho próprio, até desculpa comentar, a gente acaba, uma coisa vai puxando outra, né? Em que a maior parte da porcentagem da construção da minha casa eu que meti as caras. Sofri, tive algumas cirurgias, PPP, desmaiei, dormi no carro vindo para São Paulo porque tinha que ficar fazendo os translados, as meninas me ajudavam, apoiavam. Chegou um ponto que elas também não aguentou, que eu exagerei, eu sou meio exagerado para fazer as coisas. Né? Foco total. Eu me viro mesmo, me viro. Não tem essa não dá. O não a gente já tem, né? Tem que correr atrás do sim. É bem verdade que os meninos falam, né? Mas muito bem. Aí dali, essa empresa paulista de ônibus, eu comecei a crescer me virando. Primeiro com relacionamento com as pessoas, né? Que eu vi que eles eram carentes e precisava de atenção. Só que, por volta de uns 4 meses, não foi muito tempo não, uns 4 meses, ele comprou a Transleste, lá na Copec. Só que da Copec, ele estava mudando, onde hoje é a MOB, Estrada da Alvarenga 4000. Eu não esqueço até os números. Estrada da Alvarenga. Então lá fui trabalhar com a dona Judite, com o seu Luiz, que são donos de ônibus até hoje por lá de São José dos Campos, né? Então ali, vamos ver. Foi ali que eu conheci, na verdade, eu ainda passei antes, desculpa, ali pela Aviação Socorro, onde eu conheci o Irineu. Ô, Irineu, um abraço, hein, irmão? Irineu. E o Irineu, nossa, foi uma coisa assim incrível. Até me arrepia o jeito do Irineu. Ô, seu cara, eu queria tanto dirigir ônibus, mas você tem habilitação? Não. Não, tem que tirar a habilitação, Irineu. Aí o Irineu tirou a habilitação, vai daqui, vai dali, daqui a pouco o Irineu vai, Irineu, você quer ser o quê? Motorista. Motorista, Irineu, aonde? Você começou a injetar nele ali. Você tem um papel na mão, você não tem uma prática, você não tem o dia a dia. Pede para ser uma manobrista, né? Aí tinha lá o Elbio, era o gerente de alta confiança do seu Ronan, da Vila Ema. Muito amigo nosso que sumiu, saudade dele. Tinha o Peçanha também, um carioca muito gente boa, né? E aí o Irineu foi treinar para ser manobrista. O Irineu não sabia nem sentar no banco. Teve que treinar o Irineu como sentar no banco, como postura, no banco. E aí vai. Exatamente. Cambiar o carro com o carro parado, né? Para ele não pegar a sensibilidade do câmbio, né? E uma das coisas que marcou bastante, assim que o Irineu pegou essas pequenas partes de condução do veículo, de manuseio do veículo, na verdade, era fazer a marcha ré, ele tinha muita dificuldade. Só que tínhamos lá do lado, né, da gerência, e do lado assim do término do paredão, da garagem, né, era um corredor que colocava-se ônibus ali. Irineu, vou treinar você aqui. Vai, volta. Não é assim, Irineu, é assim. Vai, volta. Vai. Não é assim. Tava um sol. Nossa. Aí, Irineu, você aceita um desafio? Eu vou ficar lá fora, você vai fazer essa marcha ré sozinho. E presta atenção, se eu fizer assim, você para. Porque ele não tinha direção linear. Ele andava meio que... Meio assim, base, né? Aí treinamos a base de direção para a direita ou para a esquerda. Você vai jogar o volante para a esquerda, porque é do mesmo lado, que você quer marcha ré para a direita, que é o mesmo lado, e assim tá. Aí eu vi que o Irineu começou. O que eu fiz? Irineu, ó, se vira. Aí voltou. Aí foi você. Voltou aquele passado. Se vira. Se vira. Se você colidir esse ônibus aí, você está reprovado. Você está em treinamento. Tá bom? E fui lá, fui fazer outros afazeres.
Aí deu uma fome, você que eu vou almoçar, não vou, que eu vou judiar dele, mas vou ficar de longe olhando. O Irineu de marcha reta ficou uma beleza ali. Sensacional, podia fazer uma linha. Sensacional. Podia fazer uma linha em marcha ré. Tranquilo, tranquilo. E aí ele, na verdade, passou a ser manobrista. A primeira vaga que teve, falei com o Elbio, ele passou a ser manobrista, né? Só que não durou muito tempo, ele já estava no meu pé de novo. Eu jogando, queria fazer para motorista. Irineu, você nem... Você nem esquentou ainda. Você nem fez um reservado de funcionário, que ainda vou treinar você com um reservado de funcionário para você não ficar só aqui dentro. Para, todo mundo passar o terror lá. Eu sei que você quer, eu sei que você aprendeu, que você é talentoso, mas não é assim. Primeiro eu preciso ver a cara dos seus colegas, né? E é uma coisa de cada vez. Não adianta você querer a casa a partir de cima, superior, se você não fez um bom alicerce, não tem jeito. O Irineu é muito legal. Não, ele é, nossa, ele é uma piada. Aí vai eu falar com o Elber um tempo depois. Eu vou começar a treinar ele na rua, porque eu tinha uma liberdade com o Elber. É bom, né? O que você fizer tá bem feito. Trabalhar com liberdade é a melhor coisa do mundo. Nossa, o Elber, aquilo lá é... Você voa. Bom, paizão, tudo. E não tinha o quesito, por exemplo, você vai sair, você vai me rodar tanto que você vai gastar tanto de combustível. Eu ficava o dia inteiro rodando, se quisesse. Como o Irineu, teve vezes que eu fiquei o dia inteiro, só parava para almoçar. Não tinha esse negócio, eu falava, só quero motorista qualificado. Acabei qualificando ele. E uma das situações que eu aprendi com ele, que foi muito interessante, não sei se você já observou isso com algum condutor, está dirigindo aqui, está puxando para a direita. Irineu, você está puxando o carro para a direita. Não estou, seu Carlos. Está dirigindo o Kombi, meu? Esse carro, a sua visão periférica, a sua direita está prejudicada. Você não está tendo uma visão. É isso aqui, Irineu, a visão. Esquerda, direita. Irineu, você está puxando de novo para a direita. É igual na Kombi, né? Foi uma loucura, né? Aí comecei, fui estudar, fui pesquisar, peraí, o Irineu tem problema de visão, mas veio na minha cabeça assim do nada. Como que ele não está percebendo e eu estou percebendo? Só pode ser visão. Não tem outra resposta, né? Uhum. E aí, com base nesse aprendizado aí, com relação à pessoa do Irineu, até hoje, se eu estiver fazendo um treinamento e falar para a pessoa, não vou mandar você, que você não pode mandar, né? Sim. Eu não vou mandar você para um oftalmologista. Eu não tenho esse direito, eu não posso. Mas, se eu fosse você, eu iria no oftalmologista para fazer o quê? A visão. A visão. Fazer um check-up ali. Um check-up geral da visão. O Irineu foi. Livre e espontânea vontade. E não deu o óculos. O Irineu passou a usar óculos. Nunca mais o Irineu perdeu essa periférica da direita. Nunca mais ele... Só na linear. Saiu a Kombi do olho dele. Exatamente, né? E na linear e com relação à curva, somente o necessário para a direita ou para a esquerda, né? Assim foi a história do Irineu. Aí veio outros também, né, com relação a essa sequência, empresas que a gente passou. Acabei indo para a Brasil Luxo. A Brasil Luxo, nossa, que empresinha top. Top. Seu Martins, top. Seu Alexandre, seu Martins, Fonseca. Seu Alexandre. O seu Alexandre, ele era o encarregado, ele fazia a escala em cima de uma mesa, vários lápis, várias borrachas. No computador não usava nada. Nem existia. Nada. Acho que nem tinha, né, essa tecnologia. Não tinha. E eles, funcionários chegavam, seu Martins, eu queria ir embora, fazer um acordo, alguma coisa, me mandar embora, tal. Ele fazia, acertava, ia embora. Depois voltava, ele pegava. Novamente que ele sabia quem era o funcionário, né? Acreditava, né? O seu Alexandre também, nem sei ainda se está... O seu Alexandre e o seu Martins era o dono. O dono também, nem sei ainda se está em vida, mas também muito bom. E foi dali que criou o quê? Da Brasil Luxo? A Sambaíba. Aí onde a gente se cruza. 2004, né? Que eu fiquei lá, na verdade, 16 anos. Eu tenho uma resenha para contar disso daí. Eu nasci na Brasil Luxo, né? Meu pai... entrou em 77 para 78. Eu nasci em 83, quer dizer, eu nasci dentro da empresa. Eu fui me criando dentro da empresa. Ele me levava para receber pagamento, os ordenados, e eu
na garagem 2 e eu ficava sentado de frente Eu com o conheci, plantão. Será? Eu não lembro. Como Não assim? te cortando, desculpa. Como assim? O seu pai? Não lembro dele. Meu pai era o 12, fiscal. Tá bom, fechou. E aí meu pai, muitos anos, então eu ficava sentado na frente do plantão ali da 2, olhando a manutenção. Já acontece essa história que enquanto eu não fui ver os ônibus ali sem roda, fazendo a revisão, eu não sosseguei, comecei a chorar, enfim. Passou anos e anos depois, virou, pra mim, um menino, um garoto, pequenininho. Eu senti muita diferença em mudar Brasil Luxo pra Sambaíba. Pra mim não entrava na minha cabeça, mas aí eu já tava já um homem formado. E aí eu tive a oportunidade de adentrar a empresa como cobrador. Fui lá na Via Norte, fiz todos os testes na Via Norte e tava vindo o pessoal da Magda, tava vindo o pessoal da SP Bus, que era antiga paulista, né? Que o senhor trabalhou. Paulista. Até fizeram algum trabalho lá para trazer uns bons funcionários para cá, para a Zona Norte, né? Porque a Brasil Luxo ela estava se expandindo, comprando nações, pegando a Via Norte, já tinha fechado a parada inglesa, então a empresa já estava se tornando um patamar já muito grande. Isso em 2004. E eu adentrei, aí a Magda virou para mim e falou assim: ó, só tem vaga na garagem do Peri. E eu morava em Arthur Alvim. Pô, você vai? Porque todo mundo que veio da Zona Leste, ninguém queria ir pro Peri. Por distância e outra, Peri. Eu falei, não, eu vou. E era uma tranquilidade. Eu vou. Eu queria entrar na empresa de qualquer forma, aí eu fui pra lá. E no dia que ela me deu o papel, ela me deu 3 uniformes, 3 camisas, daquela azulzinha ainda, clarinha, bebê. Falou, já pode vestir, tá o crachá provisório. Daqui você vai lá pra garagem 1. Você sabia até a garagem 1? Eu falei, sei. Daqui eu vou até Santana, de Santana eu me viro. Cheguei em Santana, meu pai falou assim, com quem que você vai falar lá, filho? Eu falei assim, eu vou falar com o senhor Carlos, pai. Quem é o senhor Carlos? Aí ele falou, é o professor Carlos, pode ir lá, vai lá falar com ele. Aí eu peguei o 59, desci lá na garagem. O senhor ficava numa ruazinha sem saída, lembra? Exato. Num casarão. Isso, num casarão antigo. Isso, que era mesmo. bem localizado dentro da. Sobrado. Era um sobrado localizado dentro da garagem. Sim. Não era aquele sobrado que ficava do São Antônio Fonseca, São João Fonseca, né? Dava O outro de por baixo, fora. por fora, Cheguei naquela garagem e aí vem a resenha. Aí vem o grande profissional olhando para um garoto. Eu era um garoto, né? E chego lá, falo, por favor, professor Carlos, ó, você vai aqui, vira à esquerda, você vai ver um casarão, abre ali, pode ir lá que ele tá lá dentro. Eu com medo, né, meu professor Carlos, né, o cara é o dono da empresa, né, pensei comigo. Falei, vou lá falar com ele. Cheguei lá e falei, olha, filho, tudo bem, fui muito bem tratado. Beleza, você vai praticar linha. Mas eu já tava em dente, já tava registrado. Eu falei, vou praticar linha, né? Beleza. Vai lá, amanhã você volta. Você vai de manhã, 5 horas da manhã você esteja aqui. Você me colocou. Não sei se o senhor já sabia, mas acredito que não. O motorista que eu fui na L, no Cachoeirinha Lapa, foi motorista do meu pai em 76, na Itamaraty. E o meu primeiro dia foi com o seu Luiz na linha do Lapa, ele e o cobrador dele. E meu pai foi na garagem, não tinha muito celular naquela época, meu pai foi na garagem e perguntou, meu filho tá onde? Meu filho é o 4538. Seu filho tá na linha do L praticando. E eu fui na linha do L. Meu pai foi na linha do L. Quando o Luiz parou o ônibus, eu já tinha feito a primeira viagem, quando meu pai viu o Luiz viu meu pai, ali eu comecei a entender o que era esse negócio de empresa de ônibus, o que isso é tão fantástico e viciante pra gente. A amizade dos dois. Começaram ali a fazer uma resenha, um podcast. Que gosta do outro. E começaram a contar, pô, ele é seu filho, que legal. E começaram a comentar, ele conheceu o meu avô, parte de mãe, enfim. Tava nessa transição do casamento do meu pai, né, com a minha mãe. E eu tava ali fazendo parte daquilo ali. E no segundo dia o senhor me destinou a ir pro Pedra Branca, 1756,
que era um fiscal que fazia uma pegadinha de cobrador ali e ele ia me ensinar. O André, que era do Ceasa. Lembra do André? O André, eu vi ele um ano passado, um abração pro André. E eu fui lá no Pedra Branca e tal. Terminou, aí o André falou, ó, agora comigo tá tudo certo, vamos lá falar com o professor Carlos. Eu falei, e aí, o que você acha? Não, eu vou falar pra ele que você foi bem e tal. Chegamos lá de novo na sala do senhor. E aí, André? Não, o menino aí tá 100%. E aí, Eduardo? Essas palavras até hoje eu levo da minha vida profissional. O senhor virou pra mim e falou assim, e aí, tá tudo certo? Hoje eu tô entendendo o porquê. Eu falei, tá, tudo certo. Se eu te liberar aí, você vai sozinho. Ele falou, então toma. Foi o Se Vira. É o Se Vira, é. E dali a gente começou uma amizade, um respeito muito grande por vários treinamentos, várias situações que aconteceram. Eu vou adiantar. E um belo dia eu tô na garagem e eu ia sair para fazer a linha do Ceasa. Eu fazia a linha do Ceasa. E aí não sei se o senhor se recorda, o Robertinho falou para mim assim, ó, eu falei pro professor quem tava aqui na reserva de cobrador, e você não vai mais na sua tabela não, vai outro cobrador e você vai com ele. Só que eu já sabia que eu já vi, todos os cobradores que entravam que ia fazer a pegadinha ia com o senhor pro senhor ver como é que é. Comigo, e eu não tinha passado por isso ainda. Que eu trabalhava no final do expediente. E eu sempre levava moeda, eu era o cara que eu dava com as minhas mochilas, minha mochila cheia de moeda, né? E aí eu passei o troco bonitinho, não desceu ninguém pela frente e tal, e acabou, era uma viagem, né? Meia viagem. Você foi cheguei, comigo, meia viagem. Trabalhava ali 178T. Isso, aí chegou, fizemos a viagem. Pra mim foi fantástico, vendo o cara que passava o conhecimento pros motoristas ali que eu tava com ele. O que você deveria fazer. Eu tava com ele. Então ali pra mim foi uma experiência única. Foi uma experiência assim fantástica. Eu tô com o instrutor da empresa, que responsabilidade. E passei o troco certinho, fiz tudo certinho, bati moeda, bati campainha. E a viagem fluiu. E depois disso, aconteceu o seguinte, todo motorista que entrava na empresa, não sei se o senhor se recorda, mas a minha pegada era na garagem da linha do Ceasa, porque eu fazia o penúltimo. Ou às vezes eu trocava com o motorista do Baita, com a equipe, com a dupla do Baita, porque ele fazia o reservado. Eu não lembro o nome dele agora. Bater os horários, né? E aí tinha que bater os horários, enfim. E como eu vinha de carro, então não tinha problema para ir embora para casa. Todos os motoristas que entravam na empresa, todos, seja ele na 1 ou na 2, ia começar naquele dia, ele ia comigo. E quando eu voltava, e aí, Eduardo? Como é que tá o motorista? Tá bem. E eu não entendia muito bem. E beleza, não, o motorista foi bem, o motorista foi mais ou menos, esse aí anda, esse aí corre demais e tal, esse aí é assim. No sentido de ajudar. E eu já tava ali ajudando, na parte de instrução já começou a me dar um estalo ali. E aí começou a ficar longe pra mim, a distância. Longe. Lembra do Marcelo, que era fiscal, que virou escalante, depois virou chefe? O Marcelo foi pra 3, lá pra Via Norte. E o Marcelo me arrastou pra lá. Falou, não, vem pra cá que aqui é perto, eu vou te dar a linha do Penha Santana. Você fica aí de boa. E me deu um carrinho bom. Pegava meio-dia, parava 11h40 da noite. Era um direitinho. E ali foi indo. Só que eu me deparei com algumas situações, que eu até já falei pro dono da empresa, pro seu César, quando a gente encontrou, totalmente diferente. E já começou a interferir no serviço do meu pai, porque as pessoas já começavam a fazer a junção entre eu e ele. E até que meu pai saiu. Meu pai saiu da empresa, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou sair também. E fui embora. Dias depois eu entro na Brígida de motorista, fazendo Pedra Branca Paissandu, e aquele dia pra mim foi fantástico. O dia que o senhor andou comigo, eu de motorista. Ele falou, não, vem, pode... Amanhã você esteja lá na minha sala que você vai voltar pra Sambaíba. O cara que dirige um 17260 dirige em qualquer lugar. E por que você saiu? E por que você não me avisou? Eu vi que o senhor ficou ali, assim, ainda andou alguns dias comigo pra me convencer. Não, vamos, vem, volta. E o senhor é um grande exemplo. Então o dia de hoje pra mim é épico. Pra todo mundo que tá assistindo é épico. Pra família do senhor. Para suas filhas. Dizer para o senhor, olhando no olho do senhor, quanto o senhor foi importante na minha vida profissional e na vida profissional de tantos. Conheci grandes instrutores, mas o senhor sempre vai estar no meu coração. Agradeço de monte, assim, o senhor e meu pai.
Foi 2 pessoas que eu vou levar pro fim da minha vida, do meu coração. E falando nisso, eu tenho aqui algumas pessoas que o Ricardo vai pôr na tela. Na hora que ele pôr a primeira foto, eu já vou até pro zap do camarada aqui, que é o seguinte. Eu quero que o Ricardo vai pôr a foto, toma uma aguinha, porque não é só eu que vou agradecer, não. Tem muita gente aqui que vai agradecer e vai ficar marcado e registrado na sua história. Muita gente boa. O Ricardo vai pôr aqui a primeira foto e a gente vai observar essa homenagem aí. Vamos lá, Ricardo. Olha aí, quem são? Quem são? Você quer saber essa história? Essa história é... Nossa! Primeiro eu vou soltar o áudio. Depois eu te conto a história. Quem é? Mandaram uma foto do dia que foram Quem é? lá. É o Bebezão. E quem é? Na verdade é o Altair e a Luciana. Então vamos lá. Luciana, tá aí a foto. Calma aí. O mundo é pequeno, muito pequeno. Como é que tá, meu irmão? Pequeno. Vou olhar as fotos pra você com o Carlão. O mestre, né? É que eu tô na praia, o sinal aqui não é muito bacana, não. Mas o Carlão é o mestre, o Carlos Américo. É o nosso grande mestre, meio da Luciana. Tá aí a foto, a gente foi lá visitar ele em Bragança, na casa dele. É um ser humano Muito boa. admirável. Um ser humano do bem. Um ser humano que encanta a gente, que faz a gente ter uma autoestima elevada pelo que ele nos ensina, pelo que ele nos preparou de estar conduzindo aí os passageiros na cidade de São Paulo. É um cara que não precisa falar muito, não. É um cara que a gente pede para Deus todo dia para ter saúde e que ele possa estar brilhando nos seus ensinamentos e formando homens de bem na cidade de São Paulo e mulheres também, né? E o Carlão, ele é diferenciado. É um cara extraordinário. E eu tenho certeza que essa entrevista dele no podcast aí vai ser sucesso. Grande abraço, Carlão. Beijo no seu coração. Sabe que a gente te ama muito. E aí? Vamos lá? Quem é o Bebezão? Bom, e a Luciana? E a Luciana? Esse do meio eu não sei bem. Esse quem do é, meio, com não, essa eu camisa tô- do Coringão aí, Dúvida. é o que mais chama atenção. Bom, o Altair, na verdade, ele é sindicalista, né? Na Aviação Socorro, foi onde eu conheci ele, né? E ele sempre foi uma pessoa, assim, altamente corajosa, em todos os sentidos. Ele não tinha e não tem até hoje medo disso ou daquilo, né? E teve até fatos em que eu vi que ele, né, precisava de ajuda, né? E aí eu ajudava da melhor forma possível. Que inclusive ele também treinou comigo, ele também foi ser motorista comigo. Passou pelas... Puxei bastante a orelha dele. Pelas né? as broncas. O se vira. O se vira, é. Muita direção defensiva em cima, a parte de mecânica básica, a condução em geral, né? E ele, graças a Deus, pela força de vontade dele, cresceu bastante. Ele cresceu bastante, chegou a ser diretor, também, até onde eu conheço a história dele, né? E ele ainda continua, na verdade, sonhando assim como nós sonhamos, né? E ele tem alguns propósitos maravilhosos, né? E com certeza, o Altair, Altair, já deu certo, hein? Já deu certo, com certeza, tá? Já o caso da Luciana, imagina ele na Zona Sul, no extremo. Imagina a Luciana na zona... Norte. Leste. não, norte. Norte. Nos fundos. Na garagem 2 da Norte Bus, bem retirado. Bem na periferia. Mas muito bem. Estou eu dirigindo assim como você falou, que eu dirigi e levava as pessoas comigo. Eu estou lá tecendo a Voluntários da Pátria. Em dado momento, ela fez uma cortesia para mim, que o pessoal não fazia cortesia para passar. Jogava o ônibus em cima. E ela estava com um micro-ônibus, né? Que não tinha nada a ver com Sambaíba, né? Da Norte Bus mesmo. E nessa daí, mais à frente, o semáforo fechou, eu parei, ela parou do lado, e falou, assim, você não gostaria de trabalhar na Sambaíba?
Ela falou, mas por quê? Porque você fez uma cortesia ali que ninguém faz. Eu estou cansado de passar todos os dias aqui e ninguém faz. Você vai me procurar lá, meu nome é Carlos, na área de treinamento. Tudo bem? Ela procurou. Eu não lembro que ano foi, mas ela está lá há muito tempo. Tá na Sambaíba até hoje. Trabalhando, exatamente. Olha só que interessante. Houve uma separação, tal, né? Legal. E ela agora também. Daqui a pouco eu vejo os dois juntos. Mas peraí, um mora no extremo da leste, o outro extremo da sul. Como é que eles vão juntos? É o mundo do ônibus, hein? É o mundo do ônibus, é o mundo do ônibus. Porque acabaram conhecendo até, acho que foi via o pessoal do sindicato, sindicalistas, que tem muita amizade, empresas também se combinam muito. E hoje são namorados, já não são marido e mulher. Que legal, hein? Não, eu me fiquei tão feliz quando isso aconteceu. Foram em casa, a receptividade deles maravilhosa. Do jeito que você está vendo, ela ficou rindo o dia inteiro. Que legal. Mas... E ele também, é numa felicidade total. E você observa que não só ele, né? Eles. Tem eu e tem mais. Como é que e tem mais. Você vê, você fazendo bem para as pessoas, né? E você não trabalhando por dinheiro, que eu sempre falei que eu não trabalhava por dinheiro. Trabalha por amor à profissão. Claro. Tudo que você faz tem que fazer com amor. Claro. Acaba acontecendo esses tipos de situações aí que você fala, não acredito. Aí papai do céu fala, acredita sim, porque eu estou junto com você. E duas pessoas que gostam do senhor e têm resenhas com o senhor e acabaram se juntando. Maravilhoso. Esses dois são altamente conhecidos também Deus, no né? esporte. Deus é maravilhoso. Maravilhoso. Agora o Ricardo vai colocar outro. Tem um, não sei se é esse agora, mas tem um que o senhor não vai nem imaginar. Acho que faz anos que o senhor não vê. E depois você vai me perguntar nos bastidores, como é que você conseguiu? Eu te falo na sequência. Lembra? O tempo passou mesmo. Tempo passou. Eu vou falar o nome dele. Ou quer que eu mando passo o áudio primeiro ou eu falo o nome dele? Não. Tanto faz, independe. O que você achar melhor. Vai lá. Vamos lá. Deixa por você. Bom dia, Irineu, conhecido por Xuxa, grande amigão. Rapaz, primeiramente eu agradeço a Deus, segundo o seu carro, que seu carro me ajudou demais, você acredita? Naquela época, que nem você fez também treinamento com ele, seu carro falava, você é um menino trabalhador, vou fazer você um motorista do grande. E hoje, graças a Deus, me aposentei, parei de trabalhar, mas eu agradeço muito ao seu Carlos. Fala pra ele que eu mandei um abração bem grande pra ele, viu? Desculpa aí, que eu tô muito emocionado, mas seu Carlos, eu vou te falar, viu? Não tem outro no Brasil e nem no mundo igual o seu Carlos. Gente boa demais. Eu ainda gostaria de ver um dia ele hoje. Vou falar pra ele que eu sou fã dele. Beleza? Ó, você tá vendo ele aqui hoje, o Nunes. O Nunes. Ele é o Nunes. Nunes, você tá vendo o professor Carlos aqui hoje e ele tá aqui na minha frente e recebeu a sua homenagem. Nossa, obrigado, Nunes. O Nunes. Nunes que... Não lembrava mais, é muita gente. É muita gente, né? É muita. E tem mais um ainda pra gente finalizar, pra não... Nunes, que a bomba injetora já deve estar... Você me deu trabalho, mas valeu a pena, viu? Lembrou, né? Eu tomava uma carteira de Dorflex por dia por causa de você, viu? Ô, Nunes, você aí. me assustou muito, Nunes. Rapaz do céu. Vamos se ver sim um dia, o mais breve possível. Um abraço, hein, Nunes. Reunir, né, essa galera toda aí. Vamos lá pro último. Nossa. O Irineu. Esse aí é o Irineu. Papai Noel Chocolatão. Na Sambaíba. Ele falou que foi lá te visitar e... Foi. E ele também deixou um recado pra Papai você. Noel chocolate. Ele gosta, hein? Aqui o recado do Irineu. Que falar desse ícone do transporte. Eu tive o privilégio em 92 em conhecer o seu Carlos Américo. Depois, com o tempo, na Sambaíba, apelidado de O Professor. Eu fui um dos primeiros cobradores a passar para motorista e depois passar para instrutor na mão desse ícone. Tudo que eu
aprendi na vida, a minha base, eu me formei em cima desse homem aí. As palavras que eles me falaram na época, me ecoam até os dias de hoje. Eu sempre vou levar isso no meu coração. Parabéns, seu Carlos, pelo reconhecimento do nosso amigo Eduardo. Papo de Busão. Fica aqui um abraço forte do Irineu, que trabalhou com o senhor na aviação, Nossa Senhora do Socorro, conhecido como Xuxa, hoje Papai Noel Chocolate. Eu, particularmente, tenho um carinho em especial pela sua pessoa. Se desde 92 até hoje eu não perdi o contato com você, não é a partir de hoje que eu vou perder o contato. Para provar para todo mundo que está ouvindo isso aí, que a amizade que fizemos é pro resto da vida, além do profissionalismo. Parabéns para todos envolvidos no projeto. E é isso aí. Esses 3 ícones que eu conseguia juntar. E eu queria juntar muito mais, mas eu o tempo não me deixou. E também a bomba injetora também eu fiquei com medo dela dar uma falhada aí. Mas é um carinho especial de todos que passaram. Não tem dinheiro que paga isso. Somos em minoria neste momento aqui para todo mundo que está assistindo, mas representando... acho que hoje tem 62 mil trabalhadores. Hoje, mais ou menos. Eu acho que 60 passaram pela sua mão. Mais ou menos aí. É uma quantidade enorme que não dá nem para falar dos números, né? Eu queria também lembrar, né, que inclusive esteve aqui, Andrezinho, nosso menino. André Guerra. André Guerra, nosso menino, nosso moleque, né, com todo respeito, em que deu os famosos trabalhos, mas com vontade de aprender. Graças a Deus. E uma humildade, assim, fantástica, né? Muito humilde. Muito humilde mesmo, não é? E o Flavinho. Flavinho que conseguiu a carreira, agora ele mudou. Agora ele tá no coque e tal, né? Tá num outro segmento que eu já passei, eu dou umas dicas pra ele me pergunta, tô assim, outro dia ele tava com a cabeça quente, falei, faz isso, faz assado, que eu já passei por isso, é até mais fácil, você vai conseguir. Tá lá no Centro de Operações e Controle, lá, né? É muito bom, né? É uma experiência nova. Né? Que vamos dizer, o César também deu, né? Isso então, é muito bom. Tem que aproveitar e aproveitar mesmo, né? E são tantos que, nossa. E quando eu falo pra eles, quando eu falei pro André, quando eu falei pro Flávio, pro meu pai, professor vai lá, semana que vem. Pô, que legal, que bacana, faltava isso e faltava mesmo. E vai vir mais vezes pra gente. Eu quero fazer uma mesa aqui com instrutores. O Antônio, pro senhor conhecer. O André Guerra, o Flávio, entre outros, pra gente bater um papo e conversar. Professor, o senhor lembra, assim, além desses funcionários, desses amigos que se tornaram ao longo dos anos, praticamente família, porque quando você recepciona um amigo na casa, é uma amizade mais do que amizade, já é um primo. Lembra de alguém, assim, que fosse, putz, esse aqui eu lembro sempre, me ensinou, me ajudou e eu tô aqui hoje, vou lembrar. Lembra de algum funcionário que passou que o senhor fala, eu achei que eu ia ensinar ele, mas ele também me ajudou bastante, que a gente aprende todos os dias, né? Sim, aprende com pessoas, né? É o dia a dia, né? Você não só ensina, como também aprende. Lembra de alguém? Com certeza. Sim, eu tenho um rapaz que, na verdade, ele também era cobrador. Habilitado. Né? E ele tinha muita dificuldade para escrever e para ler. Mas tirou. Coisas do passado. Né? Foi lá, fez o que ele sabia fazer e conseguiu. E eu vi que ele nunca pediu uma oportunidade. Nunca pediu. Mas ele era muito atencioso, era muito dedicado, que precisava de alguém dar um empurrão nele. Eu falei, você não tem vontade de ser motorista de ônibus? Ele falou, mas eu tenho dificuldade para preencher a ficha e tal. Não tem problema. Aí eu comecei a investir nele no ABCD.
Ele todo dia ia estudar comigo lá na mesma salinha, de baixo, o doutor Luiz em cima e ele embaixo, né? Aí ele começou a balbuciar daqui, tá, daqui eu já começava a fazer, já peguei as fichas da forma que ele tinha que fazer, né? Para ler, ele estudava na ficha. Acabou lendo e escrevendo. O senhor fez a parte pedagoga. Exatamente. Ele conseguiu, foi lá, preencheu, passou. Aí a segunda parte era eu. Era eu. Que deu bastante trabalho por não ter experiência alguma. Né? Foi. Hoje, na verdade, ele já se aposentou. Ele conseguiu criar os filhos dele. Ele já tem netos lá também, quer dizer, a paixão dele é os netos dele. Um dos filhos dele está em Portugal, acabou indo lá para Portugal. E ele mora na rua Almir Rodrigues. Almir Rodrigues. Ele tem um apelido que me fugiu, o apelido dele, fugiu até o nome dele. Né? Tá? Fui falar, acabei ficando emocionado, né? E ele frequenta a minha casa, eu frequento a casa dele. Quando chego aqui na Almir Rodrigues, pertinho da garagem, ele não sabe o que fazer pra gente. Então, esse é um que marcou muito a vida, entendeu? Pela simplicidade que é, e nunca deu trabalho. Nunca deu trabalho. É uma pena ter fugido. Pode ser até que eu acabo lembrando deste nome aí. Marcou muito a minha vida profissional. Demais. Teve colegas instrutores também que marcou. O Evandro. O Evandro, eu converso com ele até hoje. O Evandro, eu tava na Sambaíba e muitos anos depois, e ficou também um ícone, eu tava esquecendo do Evandro, um ícone na parte o que ele fazia, se vestia de palhaço, ia nas escolas e tal. Eu achava aquilo ali fantástico na Sambaíba. Amicíssimo, tá na ambiental. E aí um dia eu fui fazer um treinamento no ambiental, eu tava no mesmo grupo, chego lá, quem eu encontro? O Evandro. Obviamente. Mesma pessoa. Batendo um papo, ele, recordei, lembrei. Por quê? Ele recordou de uma vez que eu perguntei pra ele, o dia que você precisar de ajuda nesse carro escola, eu tô aqui à disposição pra te ajudar. E ficou aquilo. E ali ele me explicou que não era só se vestir de palhaço, pegar um ônibus decorado e ir nas escolas, ou trazer a criançada dentro da escola. Tinha um planejamento, ele teve que fazer todo um planejamento para mostrar para a Secretaria de Educação que ali era da cultura, que ali era da educação de trânsito. Enfim, um outro ícone que eu estava esquecendo, o Evandro. Baita profissional também. Não, muito. É direto. Esses dias eu até transportei os pais deles sem saber que eram os pais deles. Na conversação, o pai falou, meu filho trabalha também em empresa, isso. Como é o nome do seu filho? Evandro. Falei, então eu conheço. Coincidência, hein? Lá em Bragança. Olha você, mais uma vez o oposto, né? Porque os pais moravam em Santo André, né? E o Evandro está do outro lado. Ele agradeceu tanto. Foi muito bom. E um outro, para não se esquecer, senhor Maurílio. Nossa! Senhor Maurílio, trabalhei com ele lá na G3. É inteligentíssimo. Lá na Via Norte eu trabalhei com ele. Ele, como instrutor, ele montou um duplo comando. Foi. Na área de mecânica. Foi num ônibus lá, Excelente, seria um excelente gerente de manutenção, mas ele estava na área que ele gostava de estar, né? Conversei algumas vezes com ele. Sim. E quando eu tava na 3, acho que a gota d'água foi isso. Eu pedi oportunidade para manobrista. Fui conversar com ele. Ele falou, eu tô saindo de férias hoje. Deixa eu voltar de férias. Tá bom. Padre Marcelo assumiu interinamente o lugar dele. Outra figura também, o Luiz. E aí o Luiz tava na sala comigo. Aí o Luiz me ligou no Terminal Penha, pediu pro fiscal, fala pro... o 4538 me ligar, que eu tenho uma notícia pra ele. Aí eu cheguei no final, o fiscal me deu o recado, eu liguei na garagem, falou, vem amanhã fazer um pré-teste. Eu consegui pra você. Tá bom, manobra, hein? Tá bom. Chego lá, o Luiz totalmente desconcertado, me deu um chá de cadeira de 2 horas, porque ele tava tentando reverter uma situação. Tinha um gerente lá, que eu não vou citar o nome, mas o meu pai ensinou ele a trabalhar, e o cara virou gerente. O cara, não sei se tinha algum problema com meu pai, falou pro Luiz, ele aqui, ele não vai passar de cobrador. Então você avisa ele lá que pra ele aqui as portas estão fechadas. E o Luiz chegou pra mim e falou, Edu, tentei, cara, não sei o que aconteceu, tal. Aí dali eu já desanimei com a empresa, mas se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje,
eu teria ido pra onde? Ô, fulano, me transfere pra garagem do Peri lá que eu vou voltar pra onde eu tava, que é melhor. Tranquilo. Que lá acho que eu vou ter oportunidades. Porque lá eu não tive metade dos problemas que eu tive aqui nessa garagem da Via Norte. Mas não. Já que meu pai já tinha saído mesmo, eu fui lá, comprei um caminhão e fui embora. E semana passada, um amigo meu, conversando com o Luiz, falou: eu sou amigo do Edu e tal. E ele me ligou, me chamou no Zap. Um abraço pro Padre Marcelo também, pro Evandro, que também são grandes funcionários que passaram, amigos, né, que passaram pela nossa vida também, né, professor? Hoje em dia, você tá pegando uma transição desde 1980 até os dias de hoje. O que mudou no motorista de hoje do passado? O que o senhor vê a diferença aí? Eu não diria assim uma mudança ele como pessoa, né? O que está ocorrendo com muita frequência, se é questão de anos, qualificação profissional. Qualificação, investimento, formação. Isso tem que ocorrer de uma forma a saber cuidar de um ser humano. Muitos, eu vou ser bem claro, eu não tenho medo de falar isso para ninguém, não, que eu não estou falando de quem é as pessoas que são massacradas. Muitos são muito maltratados logo do começo. A melhor coisa que tem quando você chega, principalmente se for um processo seletivo de uma pessoa, bom dia, relacionamento interpessoal, tratar bem as pessoas, esteja ela bem vestida, esteja ela mal vestida, e até uma pessoa que chegar, por exemplo, de bermuda, que é proibido nas empresas, atende ela bem, manda ela voltar depois. Se ela está de chinelo que não pode, conversa com ela. Eu tive situações em que, eu vou falar um pouco do cobrador, tá? Tive situações com um cobrador que chegava lá e não sabia a tabuada. E ele queria entrar, ele queria passar, porque ele precisa trabalhar. Miguinho, vai lá para casa, estuda a tabuada. Teve um caso, como que eu vou estudar? Você não sabe nem fazer, vem cá, eu vou fazer para você. Do 1 ao 9, tal, vai para casa e estuda. Só isso. Atenção. Não é? Porque se acha a culpabilidade em cima do profissional que não foi formado. Como é que eu vou cobrar, né, perfil, postura de um filho se eu não investir nele? Eu tenho mais é que calar a boca, fica quieto. Eu não batalhei por ele, eu não suei por ele, eu não dei sangue por ele. Você está entendendo? Tá? Então, amar as pessoas como amar a si próprio. Hoje eu sinto muita falta de estar trabalhando junto com o RH em conjunto. Porque o RH, ele faz a parte seletiva. Sim. Ele é seleção. Vai fazer lá o processo junto com as psicólogas, psicotécnico, ou outras situações mais. E o treinamento está aqui. São áreas que trabalham junto, mas são áreas diferentes. Como é que eu posso ter um comando de um RH no treinamento se não conhece treinamento? Como é que o treinamento vai querer ter um comando em cima do RH se não conhece de RH? Então está faltando muito essa junção de liderança, de acordar e verificar que são pessoas altamente carentes. Todos são carentes, todos precisam de uma ajuda, todos precisam de um ombro. Todos. Mas assim não é. Aí o mercado, olha só que interessante saber. O mercado fala assim, mas nós não temos profissionais qualificados. Mas você não qualifica. É verdade. Você não qualifica. Você vai, por exemplo, eu tive o prazer também de inaugurar o SESC Senado. Você ficou sabendo dessa história? Sim. Eu fui a primeira turma, junto com a psicóloga Silvia, que o Irineu conhece muito ela, que já aposentou. Ele já falou também dela aqui. Exatamente. A primeira turma, não era instrutor, eu tenho meu certificadozinho pequenininho até hoje, se chamava monitor. Monitor de treinamento, que eu agradeço ao seu Ademar, que falou, se vira, vai lá estudar que eu estou te mandando. Foi muito bom essa parte aí.
Naquela época lá, você aprendia muito como cuidar do motorista, cuidar do cobrador. Entendeu? Ele vai aparecer, sim, com coisas erradas, a habilitação que às vezes está vencendo, que vai vencer, não tem toxicológico, o curso não está... Encaminha ele. Orienta ele, né? Orienta. Dá um Ele segmento vai pra ele. voltar, ele vai voltar. Agora, se você chegar com os 2 peitos no pé, quem manda aqui sou eu, que isso acontece, eu não estou preocupado se alguém vai me condenar. Simplesmente, quando eu chego num lugar desse, qualquer um que ouvir, vai falar que quer ser bem cuidado, bem tratado. Então, tudo que nós estamos vendo aí, primeiro, direção perigosa. Tá? Dá para trabalhar em cima? Dá. Entendeu? Agora, um condutor, mas nenhum passageiro, muitas vezes, se ele tentar irritar o motorista, quem está perdendo é ele, porque ele vai ficar irritado, ele vai fazer besteira lá fora até matar alguém. Ou matar todo mundo que está lá dentro, acabar se envolvendo em acidente. Eu já acabei intervindo na rodoviária, foi até da Aviação Bragança, uma senhora começou a falar um monte pro condutor lá da Aviação Bragança, e ele estava na pista. Eu falei, fecha a porta, você tem condições de fechar a porta. Ele falou, senhora, pelo amor de Deus, não está só a senhora aqui. Esse carro aqui, acho que era 42 passageiros lá, tem 42 pessoas junto com a senhora aqui que está correndo risco de vida. Por quê? Porque a senhora está deixando ele irritado. A pessoa que está dirigindo, ela não pode ser perturbada. Ela está dirigindo, ela está conduzindo. Mesmo que ela seja um grande profissional, ela vai fazer algum tipo de besteira ou direção perigosa, porque ela vai estar fora de si. Sem dúvida. Fora de si, não tem como. Então, eu digo o seguinte, vamos lá. Vamos cuidar desses filhos, vamos cuidar desses meninos, não é? Vamos trabalhar com tudo com amor, não trabalha pelo dinheiro. Dinheiro não é tudo, né? Cuida, eles estão precisando. Outro quesito também, que eu ouço muito, até eu costumo dar alguns nomes para algumas coisas, né? Eu dei um nome total de van, o V, o A e o M. Você já deve ter passado por isso em algum lugar. Vai assim mesmo. Como vai assim mesmo? Esse carro está com um problema na direção. Esse carro não tem um óleo de hidráulico. Tá baixo, tá vazando o freio. O pneu está liso. Como vai assim mesmo? Para! Tem que ter um controle de qualidade. Início, meio e fim. Início, meio e fim. Não é? Porque a empresa, além dos funcionários que são qualificados e devem ser qualificados, ela tem toda uma estrutura. Ela tem, por exemplo, quem limpa os ônibus, ela tem a oficina, nesse geral da oficina você vai elencar quantas profissões? Várias, desde o líder, de um borracheiro, de um mecânico, de um almoxerifado, enfim, muitas situações mais. Não é? Então, tem que parar e devia parar com o vai assim mesmo. E trazer as pessoas para somar. Quando você traz as pessoas para somar, o resultado vai ser fabuloso. O que você está fazendo aqui? Você não está vendo que você não pode ficar aqui dentro da mecânica? Nossa. Isso me mata. Deixa uma sala reservada para ele sentar e conversar com o encarregado. Exatamente. Até mesmo com o mecânico. Olha, tomar um café, uma coca, vamos aí, vamos, o que está acontecendo? Isso, às vezes o encarregado está ocupado, o líder está ocupado, pega as pessoas de confiança, que todos têm que ser de confiança. Sim. Você vai falar com nós, conversa lá com ele lá, daqui a pouco eu venho aí para ver como é que está a situação. Eu duvido que você não levanta uma frota. Eu duvido que você não vai trabalhar em condições do MKBF. Oxi. Nós estamos falando isso sobre o MKBF. O MKBF hoje é o carro-chefe da empresa, pô. Concorda comigo? Todos os setores tinham que saber o que significa e o que é ter um MKBF alto. Exatamente. Estão dando murro em ponta de faca. Não, tão arcaico. Tudo. Nós evoluímos. Sim. Tem gente que não evoluiu. Só que, né, essa evolução, na verdade, no caso você falou a palavra nós, incomoda as pessoas. Que ninguém quer o lugar de ninguém. Ninguém deve querer o lugar de ninguém. E essas pessoas têm que querer trabalhar. Porque, por exemplo, a empresa, por exemplo, do seu Belarmino,
é do seu Belarmino, tá? E família, legal. Mas a partir do momento que você começa a trabalhar nessa empresa, você tem que trabalhar como se fosse o dono. Sua. Porque é sua, porque dali que você tira o alimento para cuidar da sua família. Você é é um dali sócio. que você vai viver. Exatamente. Você é um sócio. Custa quanto? Eu aceitei a minha profissão, não importa qual que é, então tem que trabalhar com dedicação. Dedicação. Tá? Você não consegue, eu já tentei às vezes fazer aulas de relacionamento interpessoal para pessoas internas, você não consegue. É muito. As pessoas levam muito, professor, levam muito pro coração. Coração peludo. Coração peludo. Ela faz um salseiro dentro da empresa. Aí na hora que vem, você vai participar, senta aqui que nós vamos fazer um treinamento. Vamos pegar o cara lá da manutenção, o pessoal do RH, o pessoal do financeiro, senta aqui, vamos conversar sobre a empresa. Você não consegue. Vamos montar um material, montar uns portfólios aí, vamos lá, entendeu? Coloca na sala de aula. São poucas empresas que conseguem. Faz o pessoal interno, de vez em quando, faz um café da manhã para esse ou para aquele, depois para o outro, São outro, poucas. outro. A última empresa que eu passei. Incentivo! Tinha. Aí, A Transpass tinha. tá vendo? Tinha. Coisa boa. Boa. Coisa boa, coisa boa. Então, tá se achando o culpado. Quem que é o culpado com relação ao transporte? Motorista. E às vezes os cobradores, né? Que algumas ainda têm. Muitas delas ainda têm o cobrador. Se aponta para a área operacional, né? A área operacional. Se aponta muito. Exatamente. O apontamento é muito fácil. Eu aponto a operação aponta a manutenção, eu aponto o treinamento. Tem colega que tem medo de chegar, por exemplo, num setor de plantão, sem citar nomes, né, para fazer uma ficha. Ele tem medo. Pode fazer de novo. É. Isso é tratamento que se dá? Aí se o operador já dá uma resposta ríspida, se não tivesse quebrado, eu não estaria aqui. Aí já põe um X nas costas do cara. Para com isso, gente. Exatamente. Para com isso. O cara tem que falar a verdade. O cara tem que falar o que está acontecendo. Exatamente. Às vezes, olha assim, uma ficha, mas de novo esse camarada fazendo ficha. Chama ele. Como é que você vai saber que tem algum tipo de problema? E se ele não identificou certo o problema, chama ele para conversar. Nenhum setor trabalha por feito de mágica. E mágica não existe. Exato. Porque acontece do condutor chegar e falar assim, coloca a ficha para mim, motor fazendo barulho. Motor faz barulho. E já vão tirar uma brincadeira com ele. Motor está fazendo barulho é porque tá ligado, xará. Exatamente. Aí já começa. Chama ele. Em que momento o senhor está falando que está fazendo barulho? É na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, é 10 por hora, é 20 por hora, 30 por hora. Vamos lá, vamos dar uma volta. Vamos junto, dar uma Vamos volta. chamar o instrutor, vamos lá. Vamos exatamente. Junto, vamos nós o senhor três. o senhor se preocupa em dirigir um pouco, o senhor dirige, o instrutor dirige, a manutenção dirige, mas esse problema vai ser sanado. resolvido, vai Com ser certeza. sanado, vai ser sanado. Com Pode certeza. ser que o senhor até esteja enganado com esse barulho, mas pode ser que daqui a pouco o senhor vai ganhar um elogio. Não é? É isso aí, a sua pergunta, eu estiquei bastante, né? Mas é justamente isso aí. Mas se a gente fosse parar aqui para pensar, e tudo que é bom vai chegando no fim, a nossa viagem vai chegando, mas assim, se fosse para esticar o quero mais, fazer aquela fominha, lembrar do Ceasa, Exatamente. vai ter essa oportunidade, com certeza. Eu saí com carros com defeito para identificar o defeito. Quantas vezes eu saí? Muitas. Eu identificava. Pra gente não deixar de falar uma coisa que ecoou ali na Sambaíba na época, quando o senhor foi com o articulado, o primeiro articulado, na linha da 17, lá na linha do Ceasa, na 178T. Falei, o último carro a sair da garagem eu vou fazer. E foi com o articulado lá, e quando a gente viu aquilo na rua, falou, pô, quem que tá com o cara? Professor Carlos, pô. 3 horas da manhã chegamos lá para soltar os carros, né? E o último eu que saí. E foi fantástico. Naquela época não tinha pessoas corajosas como o senhor para falar assim, não, nessa linha roda. Porque chega a tecnologia, um carro daquele tamanho, na empresa que nunca teve, você observava muito o time do contra. Aí esse carro não roda nessa linha. Uma vez, um plantonista falou para mim assim, eu tava com um motorista que trabalhava comigo, e a gente costumava muito de final de semana fazer fominha, eu e ele. A gente trabalhava no Ceasa e lá no final de semana a gente pegava um carro e depois ia pro Ceasa. E a gente, uma vez tinha um motor traseiro, assim que chegou uns motor traseiro, a gente chegou e falou assim pro plantonista, a gente vai pra 1745, a gente pode ir com esse carro aqui? O cara falou, não, lá não roda motor traseiro.
Não, mas roda. Assim, não vai porque o cara não entendia. Hoje você vê a linha do 1745, Cachoeirinha Center Norte, é só motor traseiro. Vista Alegre. Motor traseiro. E entre outras linhas que eu tô falando aqui, que eu posso mencionar, a gente vai ficar o dia inteiro... Os articulados não rodava, tá rodando. Roda? Muitas linhas. Só não roda no Ceasa porque a demanda de passageiro caiu um pouco, mas é uma linha que caberia. Sim. A linha do Jaraguá caberia, colocou, teve aquela ocorrência que não vamos dar audiência para quem fez aquilo, Eu tive lá no primeiro dia. aquela palhaçada toda. Corremos um risco Hoje, violento lá. mas hoje cabe. Ah, mas é a área da fulana, a área da não sei, meu, você não tem que pensar hoje. Não tem que se olhar em logística, falando logística, é a área da a área do... Tá bom, é a área daquela ali também, então faz ela colocar também. Atender a população. A população tem que andar no conforto, porque pagamos. Falta nas garagens pessoas como o senhor. De coragem, de visão. Porque tem gente lá que tem a metade da idade, não chega a ter a idade que o senhor tem de profissão. Tem menos, mas não é corajosa, não é estudioso, não conhece, não tem o feeling. E perder uma mão de obra que nem o senhor... para essas pessoas que não têm coragem, não gostam, não fazem por salário, isso me mata. Falta oportunidade. Um nome simples. Oportunidade. Professor, considerações finais, os microfones estão abertos, as lentes daí das câmeras estão abertas. Fica à vontade para mandar um abraço para a família, para os colegas e dizer... aqui que o professor tá na ativa. Quem quiser contratar ele, pode chamar ele no particular, pode me chamar aqui na descrição do vídeo. Passo o contato dele, o e-mail dele, o telefone dele. Eu quero agradecer esta oportunidade, né? Não é de grande valia. Nossa, quanto mais eu falar, acho que eu ainda falo pouco, porque oportunidades, né? Nós acabamos de falar sobre elas aqui. Agradecer o Eduardo, agradecer todos os responsáveis por esse acontecimento, os colegas de trabalhos, tá? Aqueles que visualizar aí, um forte abraço e saudades meus, saudades de tudo, de todos, do trabalho, dos resultados e peço encarecidamente para esses colegas operadores aí, para que trabalhem com precisão, trabalhem com defensiva, trabalhem com amor, trabalhem com carinho, procurem, de certa forma, um controle emocional. Tem hora que nós sabemos que realmente é difícil, mas imagina um de nós, ou qualquer um de nós, no comando de uma direção, não ter paciência. Até eu digo com respeito à própria cidade de São Paulo, norte, sul, leste e oeste, ou cidades vizinhas, né? Que nós conseguimos, sim, basta querer. Conseguimos, vamos conseguir mais e muito mais. E, resumindo mais ainda, cuidem de vocês. Por que cuidem de vocês? Para que vocês possam cuidar de pessoas. Para cuidar de pessoas, temos que cuidar de nós, em primeiro lugar. Forte abraço a todos e muito obrigado. Eu vou encerrando. Esse programa foi um oferecimento, esse podcast foi um oferecimento da SP Frotas. Professor, peça de qualidade SP Frotas. Atendimento, qualidade. O Márcio Dias está lá para atender. Trabalho já com ele há 9 anos. Tem grandes empresas com ele, como Grupo Ruas, Grupo Constantino, que são clientes dele. E assim, o Márcio assim, ó, é pai bola. Chamou, tem um catálogo, ele já manda a peça para você e seu ônibus, a sua manutenção fica, ó, 100%. Eu tenho nas minhas mãos o adesivo do Papo de Busão. É um outro amigo nosso, outro colega nosso, outro investidor que a gente tem no programa, que o Ricardo vai pôr aí, que é a Best Single. Ela faz para grandes empresas da cidade de São Paulo, seja ela MTU ou SP Trans,
faz adesivação, aqueles adesivos mantém a distância, assento de prioridades, Importante. seta de entrada e saída, qualquer tipo de adesivo que vai no ônibus, a Best Single tá com a gente aqui, o Edivan, chamou a equipe do Edivan, orçamento, solicite orçamento, o Edivan tá lá para ajudar vocês e a equipe dele lá. Então, esse adesivo, quem faz é a Best Single. Vou disponibilizar um para o senhor. Muito obrigado. E é o seguinte, eu agradeço muito a participação do senhor, a participação da galera que está aí em casa. Deixa o sinal, assina lá o sinalzinho, se inscreva no canal, compartilhe. E obrigado, professor. Obrigado. Foi uma honra. Valeu, galera. Obrigado mesmo. Tamo junto. Tudo e a todos. Valeu.